E estamos de volta para mais um bloco sobre nossa aula de princípios no direito do trabalho. Você que torceu o nariz no primeiro bloco, porque estava achando ruim de estudar princípios, agora você já está mais entrosado com a temática, já está gostando um pouco mais. Então, vamos navegar de cabeça aqui nessa matéria, nesse conteúdo. Voltei aqui naquela tela que eu fui sabotado, que zoaram meu slide aqui, mas eu queria só para retomar, para a gente pegar ou para conseguir compreender e continuar nossos estudos. Nós falamos do princípio do indúbio pro operário, nós falamos do princípio da condição mais benéfica e da norma mais favorável. Quando nós falamos do princípio do indúbio pro operário, ele está ligado à ideia de interpretação mais vantajosa para o trabalhador, não se aplicando, portanto, o princípio da norma mais favorável no âmbito processual. O princípio do indúbio pro operário, ele foi superado pela norma mais favorável. A norma mais favorável ela não é só interpretação, mas sim ela vai utilizar a ideia de aplicação legislativa mais vantajosa para o trabalhador. E nós temos também a terceira parte desse princípio que nós estamos estudando, que eu quero falar com vocês, que é o da condição mais benéfica. Condição mais benéfica. Tenta entender o que significa essas três palavras, perdão. Condição mais benéfica, olha, eu vou até grifar aqui. Assegura ao empregado vantagens conquistadas durante o contrato de trabalho. Significa que, se ao longo do contrato de trabalho foi inserido no seu contrato benefícios, esses benefícios não poderão ser supridos espontaneamente pelo empregador. Assegura sempre que aquelas conquistas que decorreram do seu contrato de trabalho são inerentes ao contrato de trabalho. Olha só a importância dela. Essas conquistas, como eu coloquei aqui no slide para você, não poderão ser alteradas para pior, de forma alguma. É isso que eu estou querendo dizer em relação à condição mais benéfica. Aquilo que você tem como direito jamais poderá ser modificado de modo espontâneo, de modo aleatório pelo seu empregador. Porque se ele fizer isso, ele estará atentando a um princípio e, obviamente, lá na Justiça do Trabalho, ele sofrerá uma condenação numa eventual ação. Então, ficar esperto com esse princípio, que é uma situação muitíssimo importante que nós temos que considerar aqui também. Fechado? Vamos falar mais um pouquinho da condição mais benéfica? Olha o que diz na tela para vocês o artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente em prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade das cláusulas infringentes dessa garantia. Portanto, é a mesma coisa que dizer o seguinte: empregador, você só pode melhorar o contrato de trabalho do seu empregado se for para trazer novos benefícios, se for para trazer condições que vá elevar esse trabalho, que vai promover a relação empregatícia e não despromover, não desconfigurar, não prejudicar o trabalhador. O direito do trabalho, ele tem que evoluir, não retroceder. Aí fica uma pergunta que está na sua cabeça, que eu sei o que você pensou. Ah, professor, mas é reforma trabalhista, quando há expressão de alguns direitos? Pois é, se você tiver uma resposta para isso, faça um artigo científico ou um TCC, porque você vai ficar famoso com essa resposta. É uma resposta ainda, é uma incógnita no direito do trabalho. É o que os pensadores, os doutrinadores têm divagando, têm discorrido ao longo dos dias, dos meses, etc. Fechado? Vamos falar mais um pouco aqui, vamos prosseguir. Uma vez que nós falamos do princípio da proteção, indúbio pro operário, condição mais benéfica e norma mais favorável, eu quero ainda trazer para vocês outras situações de condições, de promoções do direito do trabalhador. E uma dessas formas de promoção do direito do trabalho é garantir que o empregado ele tenha todo o seu labor assegurado efetivamente pelas normas de proteção e que elas sejam cumpridas na esfera jurídica. É muito além do que apenas desejar a existência da norma. Vai além do que nós temos uma norma positivando, mas sim dela se impor e existir no nosso ordenamento jurídico. Portanto, eu estou falando para vocês, conforme eu coloquei aqui na tela, do princípio da imperatividade das normas trabalhistas, sendo que prevalecerá, em todos os casos, as normas cogentes obrigatórias. Isso implica em dizer que as partes, para determinadas situações,
por mais que elas queiram negociar, por mais que o negociado queira prevalecer sobre o legislado, deve-se respeitar as cláusulas contratuais fundamentais. Há restrições de autonomia das partes e modificar as cláusulas contratuais no contrato de trabalho. As normas cogentes prevalecerão sempre. Isso é o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. O que implica em dizer na prática que você, legislador, tem um poder muito grande na efetividade da prestação juslaboral. Por quê? Por causa que as suas regras deverão se impor sobre qualquer regra. Um contrato de trabalho é um contrato de trabalho e não um contrato civil. A relação de trabalho ou a relação de emprego será regida pela CLT e não pelo Código Civil brasileiro. A norma trabalhista nessa situação, ela vai se impor. Ah, professor, mas nós estamos imaginando uma situação aqui onde o trabalhador, ele criou um contrato fake. Aí eu olho para você e falo o seguinte, como assim fake? Ah, o trabalhador criou uma pessoa jurídica, nós temos um contrato de natureza civil. Isso é falsidade. Essa falsidade deverá ser desconsiderada. Essa falsidade deverá ser deixada de lado. Porque o que vai prevalecer no nosso ordenamento jurídico é a norma sobre a realidade. Com isso, o direito trabalhista tem uma prevalência sobre o direito civil. Não é o contrato civil que vai valer. O que vai valer nessa situação é o direito trabalhista. E muito correlacionado a essa situação que eu narrei para vocês, nós falaremos de um outro princípio. Esse princípio eu gosto bastante. E esse princípio é um dos princípios mais utilizados na advocacia trabalhista. Sim, na advocacia trabalhista, se você é estagiário ou advogado trabalhista, vai concordar com o que eu estou falando, que é o princípio da primazia da realidade. A realidade se sobrepõe sobre as disposições contratuais escritas. Como assim, professor? Resumindo tudo isso que eu coloquei na tela para vocês. A verdade real, vou até escrever aqui para vocês. Deixa eu colocar na caneta aqui. A verdade real prevalece em face da forma. O que eu quero dizer para você, portanto, que no direito do trabalho não vale a documentação escrita, não vale os papéis, não vale aquele formalismo, se uma vez for demonstrado indícios de fraudes. O que vai valer no direito do trabalho é a verdade real, aquilo que aconteceu, aquilo que imperou na realidade jurídica. Vamos pensar uma situação? Contrato de trabalho, horas extras. Mais uma vez nós falamos de horas extras aqui na nossa aula. O trabalhador, ele sempre elaborou das 8 às 22 horas, com 1 hora para intervalo de refeição e descanso. Fazia horas extras excessivas. Só que no cartão de ponto deles, no registro de pontos, era manipulado pelo empregador e todos os dias ele tinha registrado lá que ele trabalhava das 8 às 18, com intervalo, etc., respeitando toda a lei da forma mais bonita possível. Isso é lá no formalismo. O papel estava lindo. E ainda por cima o empregador dava para o empregado assinar esse recibo, esse cartão ponto. Assinava tudo. Então a empresa estava tranquila, porque ela estava documentada. Acontece que o nosso trabalhador ajuizou uma reclamação trabalhista. E na reclamação trabalhista, o primeiro ponto que ele pediu é a descaracterização dos cartões pontos. Como assim? Ele quer demonstrar na Justiça do Trabalho que aqueles cartões juntados pelo empregador foram manipulados ao longo do contrato de trabalho. Ou seja, são fakes. Não é, tá na moda essa palavra fake hoje em dia? Então, são cartões fakes. Com isso, ele vai levar testemunhas na audiência, ele vai levar indícios de provas que demonstrem justamente que ele estava correto e não os documentos juntados pelo empregador. Volta na tela aqui para mim, por gentileza. A realidade, ela se sobrepõe sobre as disposições contratuais escritas. Compreenderam? A verdade real sobre a forma. Implica, gente, mais uma vez eu quero reiterar, no direito do trabalho, pode ter CTPS anotada, pode ter folha de pagamento, pode ter tudo. Mas se chegar numa audiência trabalhista, você, parte,
prova por meio das testemunhas, prova por meio do depoimento pessoal do reclamante, prova por meio do depoimento do preposto, etc. Se você conseguir comprovar isso na audiência, sabe o que vai acontecer, meu filho? Sabe o que vai acontecer, minha filha? Vai chegar lá, o juiz vai descaracterizar aquela documentação, tornarão inválidos. Deve-se verificar o conteúdo do documento e afirmar se eles são válidos ou não. Esse princípio, ele deve ser analisado com uma ressalva. Professor, quer dizer que todos os documentos juntados não têm validade na Justiça do Trabalho? Não, não foi isso que eu falei para você. O que eu estou querendo dizer é que uma vez tendo a documentação, mas há indícios de fraude, ou a parte contrária impugna, se essa parte impugna e conseguir demonstrar que aqueles documentos eram fraudulentos, aí sim eles se tornarão inválidos. Agora, se você juntou documentos, juntou cartão ponto, juntou registro de jornada, e o reclamante não conseguiu comprovar em contrário em juízo, irá se impor a regra dos documentos. Obviamente, o caso concreto deve ser analisado, o caso concreto deve ser verificado. Por quê? Porque a verdade real prevalecerá sobre a formal. Só que, não obstante, a verdade formal também pode ser uma verdade real. É isso que eu quero dizer para vocês. Princípio da primazia da realidade. Muitíssimo importante, inclusive no âmbito do direito processual do trabalho, que você estudará no curso de direito processual do trabalho também. Fique atento a isso. Fechado? Vamos prosseguir mais um pouco com a nossa matéria? Matéria que não para, né? Princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao empregado. Para e pensa aqui comigo. Inalterabilidade contratual. Vou até riscar aqui para vocês. Inalterabilidade contratual. É vedada qualquer alteração contratual que seja lesiva ao empregado, mesmo se houver consentimento desse. É lesiva qualquer alteração que prejudica o trabalhador. Por que isso? Esse princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao trabalhador, ele poderia ser mais um princípio que decorre do princípio da proteção. Porque aqui, de fato, está nítida a intenção do legislador em demonstrar que o empregador pode burlar as regras, pode forçar situações, pode impor necessidades para o trabalhador, mesmo que o trabalhador não concorde com aquilo. Ou seja, eu pago para o Severino R$1.000 por mês. Aí eu chego para ele, porque eu acordei de mau humor, e falo, Severino, esse mês, em vez de ganhar R$1.000, a partir de agora você vai ganhar R$700. Faça uma declaração falando que você quer receber R$700, que isso é bom para você. Isso vale? Obviamente que não, porque é lesivo ao trabalhador. Qualquer alteração que prejudique a relação de trabalho, ela deve ser analisada com desconfiança. Por que deve ser analisada com desconfiança? Justamente porque nós sabemos que na relação de emprego ou relação de trabalho, o empregador, detentor do poderio econômico, pode forçar o trabalhador a aceitar as regras, aceitar as modificações de trabalho, aceitar tudo aquilo que é benéfico para o empregador e maléfico ao empregado. Crente que isso acontece, crente que isso existe, criou-se, portanto, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao empregado. Este princípio, depois dá uma olhada, artigo 468, caput da CLT. Lição de casa, no final desse bloco, você vai fazer a leitura. É o nosso compromisso, hein? Olha que quando você não lê esses artigos, o bicho pega, hein? Porque cai. Se o professor falou para ler e não leu, olha, leia. Se falou para ler e não leu, tenso. Continuidade da relação de emprego. Eu adoro esse princípio. Eu gosto mesmo desse princípio, e esse princípio ele é importante também na aplicação prática da advocacia, não que os outros não sejam. O princípio da continuidade da relação de emprego, ele diz que, em regra, o contrato de trabalho, ele é firmado por tempo indeterminado, ou seja, não há prazo previamente fixado para o seu fim. Obrigação de provar a ruptura do contrato de trabalho é do empregador. Ou seja, todos os contratos de trabalho, salvo disposições contrárias, presume-se ser contínuo, indeterminado. Ou seja, eu comecei a trabalhar hoje, eu não sei até quando eu vou trabalhar. Obviamente eu vou trabalhar até o momento que acontecer a rescisão do contrato de trabalho.
Isso é ponto pacífico, certo? Só que dia que vai acontecer isso? Quando irá acontecer isso? Eu não sei te falar, eu não sei dizer. Portanto, presume-se que o trabalho ele é contínuo. Salvo as situações, por exemplo, contrato de experiência. Contrato de experiência tem prazo, início certo e término. Agora, se acabou o contrato de experiência e a pessoa continua trabalhando, esse contrato que era determinado passou-se a ser contrato indeterminado. Reitero para vocês aqui o que eu li. É obrigação do empregador, da empresa, do patrão, demonstrar o término do contrato de trabalho, justamente em razão da existência do princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio presume que o contrato está lá, dia após dia, dia após dia. Agora, se você, empregador, está falando que ele terminou há algum tempo, prove. Como que você pode provar isso? Por meio do TRCT que você emitiu, por meio dos inúmeros documentos resilitórios que você impôs no momento da rescisão do trabalhador. É isso que acontece. A regra para demonstrar o término do contrato de emprego é do empregador, ônus do empregador. Veja o que eu coloquei, vamos ler mais uma vez. Obrigação de provar a ruptura do contrato de trabalho é do empregador, isto é, presume-se que o empregado não deu causa ao término do contrato de trabalho. Pode voltar aqui para mim. Nessa situação, significa que o trabalho ele só termina, a relação de emprego ela só acaba no dia, no momento em que o empregado deu causa ou houve a rescisão do contrato de trabalho. Bem como nós também sabemos que o empregador, ele pode, por meio do seu poder diretivo, por seu poder de direção, por meio da sua alteridade, por todos os requisitos que ele possui, ele também tem a liberalidade de dispensar sem justa causa o empregado. Ele pode fazer isso. Pode sim. Isso que eu falei para vocês acerca da obrigação do empregador demonstrar o término do contrato de trabalho é uma matéria pacífica no Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, a jurisprudência unificada do TST consentiu, concorda e não discorre mais sobre a continuidade. Tanto que esse tema aqui virou súmula. Súmula 212 na tela. Despendimento. Ônus da prova, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negada a prestação de serviços, e o seu despendimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Pois bem, olha que interessante essa súmula 212 que eu coloquei na tela para vocês. Ela é a clara demonstração da força dos princípios na legislação. A própria redação simulada compreende que o princípio da continuidade da relação de emprego é uma regra que deve ser respeitada e que deve ser aplicada nas relações gerais. Estão vendo isso? Como que é óbvio, como que é fácil? Portanto, meus amigos, o princípio da continuidade da relação de emprego é uma realidade no ordenamento jurídico trabalhista. O trabalhador começa a trabalhar e não sabe até quando trabalhará. Dia a dia, renova-se o contrato de emprego, renova-se a relação, sendo que o término é obrigação do empregador. Princípio da irrenunciabilidade ou da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Como o próprio nome diz, é impossível renunciar. Você não pode abrir mão dos seus direitos trabalhistas. Na tela, eu coloco que os direitos trabalhistas, eles são, em regra, irrenunciáveis porque há a presença de subordinação do empregado frente ao empregador. Se houver prejuízo ao empregado, o ato deverá ser declarado nulo. Cuidado aqui para não confundir com a questão do jus variante, que é aquele poder que o empregador tem de alterar o contrato de trabalho de modo unilateral, desde que não cause prejuízo ao empregado. O empregador pode isso, ele tem esse jus variante. Só que a situação aqui, ela diz o seguinte, o trabalhador ele não pode renunciar ao salário, ele não pode renunciar ao trabalho dele. Não pode renunciar, é irrenunciável. Ah, mas se for um trabalho voluntário? Peraí, aí é uma relação de trabalho, não uma relação de emprego. Eu vou explicar para vocês que é uma relação de trabalho, que é uma relação de emprego. Só que os direitos dos trabalhadores são irrenunciáveis como regra. Ele não pode abrir mão, justamente porque por trás de uma renúncia de um direito pode ter um empregador ameaçando um empregado a ser dispensado daquela atividade que ele desempenha. É isso que acontece na irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas.
Quando nós falamos do princípio da irrenunciabilidade, se a Carol não me sabotou dessa vez, nós temos um outro desenho aqui para colocar. Nós temos a irredutibilidade salarial e nós temos também a intangibilidade salarial. Agora saiu correto aqui o slide, Carol não me sabotou, fiquei de olho e ela está se matando de rir aqui da desgraça alheia. Tá vendo como as pessoas são boas, né? A gente descobre o caráter das pessoas no meio da aula. Ela tá fazendo assim, ó, pra mim, gente. Veja só como eu tô sofrendo aqui no EVP. Deixa tudo filmado. Vamos lá. Princípio da irrenunciabilidade, ou seja, esse direito que o trabalhador tem de não abrir mão dos seus direitos, ele se baseia na irredutibilidade salarial ou intangibilidade. O que seria a irredutibilidade e a intangibilidade? Vamos ver? Irredutibilidade salarial. Veda-se, obviamente, irredutibilidade, a redução do salário. Veda-se que o trabalhador ganhe menos. Veda-se a redução ou diminuição do salário dos trabalhadores, exceto se houver... Opa, perdão, voltei demais aqui. Houver acordo ou convenção coletiva. É uma situação clara que o legislado não prevaleceu sobre o negociado. O negociado se impôs sobre a lei. Em situações previstas em acordo ou convenção, pode haver a redução, a diminuição. Mas, gente, quando nós falarmos de acordo ou convenção coletiva, você tem que ter em mente que se nós estamos falando de acordo ou convenção, as partes que defendem o empregador e as partes que defendem o empregado sentaram, negociaram. Ah, vai reduzir o salário? Mas então vamos diminuir a jornada de trabalho. Sempre por trás de uma redução salarial, terá alguma coisa em favor do empregado. Sempre. Mas em via de regra, veda-se a redução salarial. Redução salarial válida é quando há necessidade de participação do sindicato dos trabalhadores. O sindicato deverá se fazer presente naquela negociação para que o salário do empregado possa, sim, ser reduzido. Agora, quando nós falarmos de intangibilidade salarial, veda-se os descontos salariais, exceto nos casos previstos em lei ou norma coletiva. Quando nós estudarmos na aula de salário e remuneração, você aí de casa poderá observar que temos alguns descontos permitidos em lei. Desconto da moradia, desconto disso, daquilo, tal. Dentro de um limite. Nós temos até a fórmula do salário mínimo que nós iremos estudar. Esses descontos são permitidos dentro dos parâmetros legais, sendo que deve-se assegurar uma quantia em dinheiro para o trabalhador receber e o restante que pode ser pago em utilidade. No tocante a isso, nós estamos falando do salário utilidade, ou do salário in natura, né? E do salário propriamente dito do empregado, quanto que ele recebe. Só que aqui nessa situação fala que é vedado os descontos salariais, exceto nas situações previstas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Naquelas situações onde a lei traz a possibilidade. Como, por exemplo, pensão alimentícia. Vai descontar o salário do empregado já na folha de pagamento, para que esse desconto seja direcionado a seu filho. Desconto na folha, muitas vezes determinado por ordem judicial. Um desconto como esse é previsto em lei, é previsto no nosso ordenamento jurídico. Portanto, meus amigos, intangibilidade salarial, ela existe, é vedado qualquer tipo de desconto do trabalhador, salvo nos casos previstos no nosso ordenamento jurídico. Matéria muito fácil, né, gente? Muito fácil essa matéria de princípios. Tanto que nós já vamos resolver questões, já vamos partir para a parte final da nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, formado por 2 blocos, nossos princípios do direito do trabalho. Gostei demais de estar com você até aqui, mas antes de despedir, vamos fazer questões, até porque tem tempo ainda. Uma questão recente, você que fala que princípio não é exigido em prova de TRT, aqui ó, 2016, o ano passado caiu no TRT da 20ª região, técnico judiciário, área administrativa, mas cai para a prova de analista também. Vamos lá. Devo até colocar na caneta. Obrigação de comprovar o término do contrato de trabalho quando o negado o despedimento é do empregador. Lembra que nós falamos do princípio da continuidade da relação de emprego? Pois bem, é esse item 1 aqui. Quem que tem que provar o término do contrato? O empregador. Portanto, esse primeiro item é a continuidade da relação de emprego.
primeiro princípio que nós estamos utilizando aqui. Item 1. Então já sei que é esse princípio. Vamos ver o que a questão quer ainda. Descaracterização de um contrato de prestação de serviços de trabalhador sob sistema de cooperativa, desde que presentes os requisitos fáticos ou jurídicos da relação empregatícia. Volta aqui. Fáticos ou jurídicos? A verdade real prevalecerá sobre a verdade formal. Então, nós temos aqui um contrato de prestação de serviços de cooperativa. Mas, nós temos uma situação fática jurídica que demonstra que não era um contrato de cooperativa, mas uma relação empregatícia, presentes os requisitos do artigo 2º e do artigo 3º da CLT. Nessa situação, então, nós temos que a verdade real se impõe sobre a verdade formal. Portanto, eu estou falando para vocês do princípio da primazia da realidade. Opa, deu errei aqui. Deixa. Realidade. Oh, que tela nojenta, né? Para fazer rabisco. Deixa eu pegar a borracha, porque eu sei que tá feio. Aí, agora ficou bonito. Entenderam? Item 2 é isso. Nós temos um contrato de cooperativa, que era fraudulento, não era cooperativa nenhuma, ninguém era cooperado, era todo mundo uma relação de emprego, descaracterizou porque estavam presentes os artigos 2º e 3º e seus respectivos requisitos. Demonstrado isso, o que acontece? Então, meus amigos, primazia da realidade. E o item 3 diz o seguinte: as cláusulas regulamentares que alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a alteração do regulamento. Esse princípio que nós estamos falando, portanto, deixa eu até ir aqui na tela já para vocês. Opa, voltei demais aqui. Opa, voltei. Olha eu errando aqui na tela. Quando nós temos uma situação, nós temos um caso onde o trabalhador, ele labora naquela empresa, ele ganhou condições ao longo do contrato de trabalho. Essas condições são inerentes a ele, não podem ser reduzidas. Portanto, nós estamos falando desse princípio aqui, ó, da condição mais benéfica. A condição mais benéfica deverá se impor ao trabalhador, de modo que se houver alteração do contrato de trabalho, essas alterações não poderão prejudicar o nosso empregado. Se elas prejudicarem o nosso empregado, aí sim, nós estamos num caso de lesão ao direito do trabalhador. Respectivamente, nessa ordem, nós temos o princípio da continuidade da relação de emprego, primazia da realidade, e nós temos também da condição mais benéfica. Portanto, na análise aqui de sequencial, é muito simples. Era você só aportar a ordem do item 1, 2, 3, achou a ordem, assinou a alternativa C, acertou um ponto, uma questão dada na sua prova de TRT. Uma questão dada. Por favor, eu quero que no final desse bloco você leia esses... Nós falamos poucos artigos, mas leia. Leia porque eles são fundamentais para o seu estudo no dia a dia. Eles são fundamentais para que você consiga entender um pouco mais a sistemática dos princípios aplicados na relação laboral, na legislação positivada. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, volto lá nas minhas redes sociais para você. Envia a sua pergunta, envia o que você precisar, porque o professor De Luca estará aqui esperando você para ajudá-lo a passar nesse concurso. Eu não vou descansar enquanto você não me mandar lá no inbox do Instagram que passou no concurso ou que foi nomeado. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua aula. Se tiver dúvidas, @Prof. Guilherme ou WhatsApp 18 99783 5953. Muito fácil de me achar, você vai encontrar e junto somos fortes. Até mais e até a próxima aula, até o próximo estudo e até sempre. Tchau!